Bom dia, meus irmãos. Estivemos aqui nessa manhã, na nossa devocional, orando pela sua vida, pelos nossos amigos, irmãos, pelas nossas famílias, nossos amigos que estão aqui perto, nossos amigos que estão distantes. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos cantar, essa canção diz que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Cante com a gente se você conhece. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, nós queremos fazer a leitura de alguns textos da palavra do Senhor. O primeiro deles no Salmo 57. Se você está com a sua Bíblia em mãos, você pode fazer a leitura dela nesse momento. Salmo 57 vai dizer assim para nós, a partir do versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonhas que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ainda no livro de Salmos 142, vai dizer assim para nós. Salmo 142, apenas o versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Muito bem, se você notar na introdução desses dois salmos, vai dizer que era um hino, Salmo 57, escrito por Davi quando estava numa caverna fugindo do rei Saul. O outro também, na introdução, uma oração que Davi fez quando estava numa caverna. Houve uma ocasião que Davi se refugiou em uma caverna. Ele fugia da perseguição feroz do rei Saul, que queria matá-lo. E Davi, dentro daquela caverna, ele encontra-se ali com a sua família, a sua família vai ao encontro dele, e também com mais 400 homens. O texto vai dizer que esses homens tinham algumas características, Alguns estavam em aperto, e a ideia de que estavam sendo perseguidos também para morrerem. Alguns estavam endividados,
talvez fugindo ali de uma escravidão motivada ali pelas dívidas, e alguns também em angústia emocional. Esses homens estavam ali e Davi se tornou líder deles, estavam dentro daquela caverna. É possível que esse contexto tenha gerado esses 2 salmos. Nós precisamos pensar, sem correr o risco de alegorizar o texto, é claro. O texto lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 22, que fala sobre a caverna de Adulão, é um texto histórico, né? Vai mostrar um acontecimento ali da vida de Davi. Mas também, olhando para esse salmo, precisamos pensar numa coisa. Davi estava cercado ali praticamente com um exército, estava refugiado numa caverna. Mas quando ele escreve esses salmos, ele afirma aqui, no primeiro versículo do Salmo 57, em ti a minha alma se refugia. Ele usa no versículo 1 a palavra misericórdia 2 vezes, a misericórdia de Deus. Ou seja, Davi olhando para a misericórdia de Deus, para o cuidado de Deus, e ele afirma que é nesse cuidado, nos braços do Senhor Deus, que ele se refugia. Ele vai dizer aqui numa linguagem poética, né? Às sombras das suas asas eu me refugio até que passem as calamidades. E isso vai ser repetido aqui no versículo 5 do Salmo 142. A ti clamo ao Senhor, digo, tu és o meu refúgio. Nesse instante que muitas pessoas estão aí refugiadas nas suas casas, procurando proteção na sua residência, ou então buscando de repente o refúgio numa liderança, seja do país, seja religiosa, seja na ciência. Nós precisamos pensar em pelo menos 2 coisas hoje aqui. Em primeiro lugar, apesar de tudo e de todas as coisas para as quais olhamos com a esperança do cuidado da segurança, Deus será sempre o nosso refúgio. A misericórdia do Senhor sempre será responsável por cuidar de nós. Ele vai dizer aqui no final do versículo 3, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. É na fidelidade de Deus, em Deus ser fiel à promessa de cuidar do seu povo. É nisso que nós nos refugiamos, é isso que cuida de nós. Que maravilha poder confiar num Deus que é fiel às suas promessas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós não nos conformemos com os refúgios que estamos buscando hoje. Davi teve que sair da caverna. Inclusive foi dito a ele, saia desse lugar seguro. Se você procurar lá no texto de primeiro livro de Samuel 22. É preciso, irmãos, que nós não nos acostumemos com essa situação do distanciamento do templo. É preciso que em nosso coração esteja pulsando o desejo de voltarmos à caminhada como corpo de Cristo, como igreja reunida. Eu quero dizer com isso, então, que você não deixe a sua Bíblia fechada. Não seja relapso na sua vida de oração, na sua vida com Deus, nesse momento de distanciamento. É lógico que é uma bênção de Deus as ferramentas que Deus nos deu, a internet, as mensagens que você pode assistir no seu celular, no seu computador, mas não podemos enxergar nisso um refúgio seguro. Ora, não tem culto no domingo? Tudo bem. Não tem estudo na quarta-feira? Tudo bem. Não tem escola dominical? Tudo bem. Não está tudo bem. É preciso estar ansioso por voltar à comunhão com os nossos irmãos. É preciso estar alerta para não ficarmos relapsos com a nossa vida com Deus. Então, que nessa manhã possamos levar 2 lições
o nosso coração. Esse Deus que continua sendo Deus, esse Deus que continua sendo bom, independente das calamidades que estejam acontecendo, Ele é o nosso refúgio. No Salmo 57, Davi vai dizer: firme está o meu coração a Deus. Eu vou louvar ao Senhor, ele vai dizer: render-te-ei graças entre os povos. Essa é a nossa esperança. Deus é o nosso refúgio, merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Glorifique ao Senhor, confie nele, não se desespere. Muitos estão aí desesperados por conta da perspectiva de um desemprego, mas que a gente possa continuar confiando em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que nós não fiquemos apenas conformados com esse suposto refúgio, que nós estamos envolvidos nele, tentando aí de alguma forma nos assegurar que não sejamos contaminados por algum tipo de vírus, mas que muito em breve o Senhor escute a nossa oração, responda a nossa oração e possamos estar juntos novamente. O Salmo 142, versículo 6, ele vai dizer: atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. É o Senhor que estende a mão, é Ele que toma a iniciativa para cuidar de nós. Não fique apenas confortável com esse momento, mas busque ao Senhor, busque o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele cuide da sua vida, Ele ampare a sua vida, Ele sustente a sua vida e da sua família, Ele tire do seu coração qualquer ansiedade que possa te prejudicar e coloque no seu coração essa certeza: nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltar o Senhor no meio das nações. Que mesmo que você esteja enfraquecido, que Ele escute o seu clamor e a sua oração. Alguns talvez estejam pensando: tanto faz estar na igreja ou não. Não se deixe levar por esse tipo de pensamento. Não deixe que isso enfraqueça a sua comunhão com o Senhor. Confie em Deus, confie que Ele continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus te abençoe. O versículo 11 do Salmo 57 vai dizer: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Em toda situação que estamos vivendo, Deus ainda há de ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que Deus cuide de nós. Reiteramos aqui: se você precisa conversar, aconselhar, se você de alguma forma está preocupado, angustiado, precisa de algum tipo de orientação, precisa conversar, desabafar apenas, nós estamos aqui. Nos procure, coloque seu pedido de oração nos comentários desse vídeo. Estaremos orando pela sua vida. Deus te abençoe, Deus guarde, Deus cuide de nós. Ele é verdadeiramente o refúgio para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.